segunda parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida, do Lama Padma-Santen, capítulo 1, breve apresentação do budismo, e o item de hoje vai tratar sobre meditação. E o Lama diz o seguinte: uma das formas tradicionais de introduzir os ensinamentos apresentada pelo Buda é o caminho da meditação tranquilizadora. Simplesmente sentamos e praticamos o primeiro dos 8 passos e os outros seguem-se sucessivamente. Com a mesma aparência externa, sentados na posição de lótus, seguimos etapa por etapa. Então vejam, o Lama está colocando aqui aquilo que dentro do budismo é usado como a base para a aquisição da sabedoria, que é isso que ele está chamando aqui de meditação tranquilizadora. Eles também chamam de meditação do calmo permanecer. Por quê? Porque para que a gente cultive a sabedoria em nossa mente, é preciso que ela tenha um mínimo de serenidade. É preciso que ela esteja minimamente pacificada. Porque uma mente agitada, ansiosa e preocupada, ela funciona como as águas de um lago que foi remexido no fundo, né, que a lama subiu e aquela água ficou toda turva. Então a mente intranquila ela é uma mente turva. E uma mente turva ela não consegue enxergar as coisas como elas realmente são. A mente turva, ela normalmente está turva porque ela está cheia de desejos, de apegos, de aversões, então ela está sempre se agitando para tentar evitar aquilo que ela não gosta, não perder aquilo que ela gosta, né? E nessa ânsia de preservar o que gosta e de combater aquilo que não gosta, ela é como se o lago da mente, no fundo, fosse remexido e a água ficasse toda turva. Então a meditação tranquilizadora é aquele momento em que a gente, ao parar para olhar para nós mesmos, né, para a nossa própria mente, ela vai se aquietando e aí é igual a água quando está quietinha, que a sujeira vai decantando e a água vai ficando clarinha de novo. Quando essa água fica clara de novo, ou seja, quando nossa mente se acalma, aí nós conseguimos ver as coisas com mais lucidez. E quanto mais lucidez a gente tiver, mais a gente se aproxima da sabedoria, né? Sabedoria e lucidez são praticamente sinônimos, né? Lucidez é clareza. Isso se desenvolve com treinamento, né? Então a meditação é como qualquer outra prática na vida. A gente, ao iniciar, vamos ter resultados pequenos ou talvez até quase nenhum, né? Mas à medida que a prática vai se aprofundando, os resultados vão se mostrando maiores, né? E aí o Lama segue dizendo: nesse caminho, a pessoa entra, senta e vai colhendo as experiências profundas sentadas. O que quer dizer isso? Quer dizer que à medida que a mente vai se tranquilizando, nós vamos gerando uma capacidade de olhar para marcas mentais que existem em nós e que antes nós não víamos. A gente vai olhando com mais profundidade. É como se a gente estivesse fazendo a mesma coisa que um mergulhador faz no oceano, né? Porque ali ele está na superfície, mas aí ele coloca ali o seu respirador e tal, mergulha, ele vai descobrir que existem muito mais coisas do que parecia ter só na superfície. Então a mesma coisa acontece quando a gente medita em relação à nossa mente. Nós vamos descobrindo nela aquilo que antes a gente não via, mas que influencia o nosso comportamento e as nossas ações. É como se a gente fosse diminuindo a zona de inconsciência, né? Porque o que a gente chama de inconsciente nada mais é do que uma zona obscura da nossa mente, né? Tanto é que inconsciente, ou seja, nós não temos consciência dela. Ela está presente ali, está nos influenciando, está determinando a nossa forma de agir, de reagir, e nós não estamos vendo. A meditação vai clareando isso, né? A gente vai aprofundando. É o caminho que o Buda ensinou. Podemos chamar de dhyana, shini, shamatha, vipassana ou samadhi. Podemos chamar de samasati, mahasandhi ou mahamudra. São os nomes sânscritos que se dá para a meditação.
de acordo com o conteúdo, com o que acontece dentro. Ou seja, cada uma dessas meditações ela tem uma finalidade, né? Essas todas que ele citou. Aqui, como é um ensinamento introdutório, ele vai falar só detalhadamente sobre a meditação tranquilizadora. Mas, por exemplo, o que Vipassana já é a meditação de sabedoria, né? Então, por exemplo, depois de ter acalmado a mente, o praticante ele pode fazer uma sessão de meditação de sabedoria, ou seja, sobre a forma como as coisas realmente existem, né? E a gente já falou até bastante sobre isso, né? Esse tema dentro do budismo é chamado de perfeição da sabedoria, né? Mas só para relembrar, a gente lembrar que a forma real como as coisas existem é através de uma total interdependência, né? O que quer dizer isso? Por exemplo, quer dizer que nenhum fenômeno existe por si mesmo, independente de outras causas, né? No caso da meditação Vipassana, uma coisa que se enfatiza muito é o fato de que todo fenômeno que aparece para nós, para qualquer um dos nossos sentidos, tá? Pode ser audição, tato, olfato, visão, todo fenômeno que aparece para os nossos sentidos, ele só existe porque nós estamos lá olhando para ele, né? E é a partir daí que vai surgir exatamente dentro dessa meditação Vipassana aquilo que é chamado a sabedoria do espelho, ou seja, eu vou perceber que todo fenômeno que eu contemplo de alguma forma, através de algum dos meus sentidos, ele reflete alguma coisa de mim, né? Então toda hora, por exemplo, que eu vejo a notícia, por exemplo, de um homicídio, né, e fico assim com raiva, né, como é que esse cara fez uma coisa dessa, né, matou uma criança, ou matou uma mulher, abusou de não sei quem e tal. Essa visão que eu estou tendo do fenômeno, ela fala de mim, né? Por exemplo, da forma como eu me relaciono com seres que cometem erros, né? Falam da minha intolerância, falam da minha tendência a julgar, né? Então é nesse sentido que a meditação Vipassana vai desenvolvendo em nós essa sabedoria de perceber que em toda circunstância, todo fenômeno que eu tiver, com todo fenômeno com que eu estiver me relacionando, eu estou na verdade de alguma forma me relacionando com o espelho da minha própria mente, né? E aí o Lama segue dizendo assim: o Buda descreve minuciosamente esses passos e diz: não acreditem, ou nos textos não está a verdade, testem. Então os ensinamentos budistas eles são sempre assim voltados para a prática, né? Buda ele foi muito enfático em dizer que de nada valeria as pessoas acreditarem no que ele falava, né? O valor dos ensinamentos era as pessoas se apropriarem deles, entenderem, praticarem e experimentarem por si mesmos e seguirem praticando aquilo que estivesse funcionando para eles no desenvolvimento espiritual. Mas ainda assim o Buda descreve-os. O Buda diz que a verdade não está nos textos, mas dependendo da realização da pessoa, o texto pode impulsionar essa realização e então pode ser útil de alguma forma, né? Então assim, até falamos sobre isso também na semana passada quando a gente viu o tópico ensinamentos, né? Dentro do budismo é muito clara essa visão de que a sabedoria não está no texto. O texto ele aponta para a sabedoria. Isso lembra uma frase da fundadora da Sociedade Teosófica, Madame Blavatsky, quando ela diz assim: quando eu apontar meu dedo para a lua, olhem para a lua, não olhem para o dedo. Né? Então assim, os textos apontam para a sabedoria, então, mas nós não temos que olhar para os textos, né? A finalidade não é decorarmos os textos, não é entendermos os textos intelectualmente, mas é praticarmos o que eles aconselham. Porque senão se não for assim, nós estaríamos fazendo a mesma coisa que olhar para o dedo de uma pessoa que está apontando para a lua, e a gente não vai ver a lua, né? Vai ficar olhando para o dedo achando que o dedo é tudo, né? E aí o Lama segue dizendo: temos então o aspecto discursivo, que pode ser misturado com a prática formal e com a prática de um cotidiano.
Cada um deles precisa dos outros. O aspecto discursivo é o aspecto dos textos, né? Então, por exemplo, aqui nos nossos sábados nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Evangelho, o livro, ele é a parte discursiva, mas ela tem que estar diretamente relacionada com a nossa prática e com o nosso cotidiano. Caso contrário, não vai ter valor algum. Porque todo livro de sabedoria, e o Evangelho segundo o Espiritismo é um desses livros, ele só se justifica pela sua aplicação. Sem aplicação, ele vai se tornar um livro como qualquer outro, uma leitura, né, superficial como qualquer outra. E aí o Lama segue dizendo: se a pessoa só fica sentada, pode ficar apenas em confusão. É preciso algum tipo de instrução. O obstáculo da meditação nunca é resolvido apenas na meditação. Entende? Então, qual é a finalidade dos textos? Os textos dão instruções sobre a meditação, né? Sobre o que fazer na prática meditativa. Porque o que o Lama está dizendo é que se o praticante não tiver essas instruções, ele vai se perder na sua própria prática, né? É como a gente querer fazer exercício físico. Sem instrução, a gente pode se machucar, né? Não vai, ou não ter resultado simplesmente. É a mesma coisa. A meditação é a mesma coisa. A gente precisa das instruções. Precisa das descrições, e essa é a utilidade dos textos na prática da meditação. A pessoa precisa ouvir os ensinamentos e meditar, mas só ouvir também não adianta. Ela precisa aplicar o que ouviu na vida cotidiana. Aí a meditação funciona. Então aqui o Lama está chamando a atenção para os 3 estágios da prática, ou para os 3 estágios do treinamento, que é o que ele instituiu no próprio SEB, né? Quais são os 3 estágios do treinamento? É visão, meditação e ação, né? Então, os textos são indispensáveis, porque são eles que vão nos orientar, né? Em como meditar e em como agir no mundo, né? Mas os textos por si só não vão ter utilidade alguma, isolados, né? Se não forem aplicados, né? Se não forem praticados. Da mesma forma, como nós falamos aqui em relação à meditação, se a pessoa sentar para meditar sem orientação, vai se perder na sua meditação. E a prática cotidiana, sem os ensinamentos, nós vamos simplesmente seguir nossos impulsos, porque não temos orientação nenhuma. Vamos seguir nossos impulsos e achar que isso é natural. É uma coisa muito comum hoje, né? As pessoas confundem o que é normal com o que é natural. Há muitas coisas normais extremamente antinaturais. E a gente não precisa ir muito longe, basta verificar nossa própria alimentação. A quantidade de coisas que nós ingerimos, que nós comemos e que nos fazem mal. E que é normal, que todo mundo faz. Aí uma pessoa que tenta fazer uma alimentação mais natural é considerada estranha, né? Nossa, ele é vegano, ele é vegetariano, não come carne, por que não come carne, né? Ah, não come isso, não come aquilo, por quê? Porque, ou seja, existe uma normalidade antinatural, patológica, né? Que os textos vão nos orientar a nos desvencilhar disso e a retomar a nossa naturalidade. Aqui no caso, estamos falando de ensinamentos espirituais, né? Que vão fazer com que a gente reconecte com a nossa natureza essencial, com a nossa naturalidade essencial, né? Que nos conectemos, em outras palavras, com a centelha luminosa que existe dentro de nós. E isso vai acontecer de que forma? Eu preciso desenvolver a visão, ou seja, estudar os textos, meditar, ou seja, treinar a minha mente e aplicar todo esse aprendizado na vida cotidiana.